Oi pessoal, eu sou o Marcos Preguiça e esse é o Comunidade Libertação, o nosso canal para falar sobre história da capoeira, história do Brasil e marxismo. E hoje eu quero falar para vocês sobre samba, capoeira e cooptação na Era Vargas. Geralmente eu começo esses vídeos onde eu estou falando sobre algum ponto histórico específico, falando sobre um contexto histórico e tudo mais. Mas dessa vez eu vou começar um pouquinho diferente, que é para explicar essa ideia de cooptação que está falada aí no título do vídeo, certo? Então a gente vai entender o que é essa tal dessa cooptação. Cooptação, nesse contexto, seria a ideia de uma apropriação, de uma tomada para si de algo, sem incorporar realmente os valores, as ideias e principalmente as pessoas, os personagens políticos ali atuantes dentro daquilo. Então, o vídeo ele vai falar sobre o samba, a capoeira e como o governo Vargas pegou para si esses símbolos culturais, populares, nacionais e usou eles de uma forma que interessasse ao governo dele, sem incorporar totalmente ali os valores daquela população e nem mesmo completamente a imagem daquela população, né, a figura daquela população. Então o que aconteceu foi um embranquecimento em muitos aspectos dos temas abordados nos sambas e mesmo dos cantores de samba. Não à toa foi um período onde um cantor chamado Noel Rosa fez muito sucesso, né? Um cantor branco. E eu vou falar da polêmica disputa entre ele e o Wilson Batista. Só que eu quero deixar muito claro que eu quero fazer um uso crítico desse termo cooptação, porque eu não quero que em nenhum momento passe para vocês a ideia de que o governo tomou essas manifestações culturais para eles e os praticantes delas ficaram passivos, foram convencidos, foram enganados, iludidos dentro desse uso político dessas manifestações. O que na verdade aconteceu foi um jogo de interesses onde era interessante para o governo entregar um pouco dessa legitimidade para esses movimentos, enquanto para os praticantes, tanto da capoeira quanto do samba, era interessante ter uma certa legitimidade social que essa aproximação com o governo dava. E aí, eu quero também trazer uma outra polêmica, que se traz hoje a ideia de que essa apropriação ela foi feita muito forte com o samba e com a capoeira. Mas, na verdade, se você parar para analisar, a gente vai vendo que o samba realmente teve essa aproximação muito grande com o Estado brasileiro na era Vargas. Mas a capoeira, essa aproximação foi relativa e a gente vê alguns problemas aí de narrativa quando vai se falar disso, principalmente na figura do mestre Bimba. E aí, para me ajudar a trazer alguns pontos interessantes para vocês, para a gente pensar esse assunto, eu quero trazer o texto de uma marxista chamada Jo Camilo, que é Apropriação Cultural sobre uma Análise Marxista. Esse texto dela é uma resposta ao texto de um outro pensador marxista que, na interpretação dela, e eu concordo com ela nessa hora, fez uma análise não marxista dessa ideia de apropriação cultural e sobre o que a maioria das pessoas vem chamando aí de identitarismo, né? Que, para quem não sabe, gente, tem um debate aí dentro das esquerdas que chama de identitarismo toda vez que você vem trazer um recorte racial, de gênero, de sexualidade para dentro desses debates, assim. E aí, para quem não está tão familiarizado, o identitarismo é como se fosse o mimimi da direita, sabe? Quando você traz esses assuntos, a direita vem com um papo de isso é mimimi. Então, dentro da esquerda tem uma galera que não é qualificada o suficiente para pensar essas questões e não quer se qualificar para isso, que toda hora traz essa ideia do identitarismo. Isso é identitarismo. Um exemplo que eu acho que é o mais famoso disso é o Ciro Gomes, que ele acaba fazendo uma leitura errada, uma interpretação errada sobre essas questões sociais e fica jogando tudo nesse balaio do identitarismo, sendo que isso seria uma oposição às questões econômicas que seriam o real lastro do Brasil, assim, que ele fala que a junção dessas partes não vai dar a soma
do coletivo nacional. Então, a gente vê que tem um erro aí no entendimento do assunto. E aí eu queria trazer esses pontos muito baseados nesse texto, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo depois para vocês darem uma conferida. O texto é curto e é muito interessante, é muito legal, vale muito a pena. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer desse texto é uma coisa que ela fala que cabe muito nessa questão do Vargas, que é a ideia de quando as elites se apropriam de certos elementos culturais que são populares, que são periféricos, que são marginalizados, ele se faz isso sobre uma ótica, primeiro, de necessidade dessas elites. Eles não incorporam para eles elementos como hoje a gente vê muito forte o funk, o hip hop de uma forma geral, mas a gente vê no rap, você vê no uso do turbante e de outros elementos e símbolos da cultura periférica. Eles não fazem isso de uma forma como se fosse uma vontade pessoal deles, porque eles passam a enxergar valor nessas coisas. Não. Na verdade, é por um uso e uma imposição popular que acaba se colocando e ganhando espaço e torna-se impossível de ser ignorado. Porque se fosse possível, as elites continuariam ignorando tudo que vem do povo, toda a manifestação cultural que vem daí. E aí não foi diferente na era Vargas com a capoeira e o samba. Quando o samba e a capoeira se colocaram enquanto elementos fortes de presença dentro ali da população, no dia a dia da população, de uma forma que não dava mais para ser ignorado, ele gerava uma organização social, porque se você parar para pensar, as manifestações culturais, no final das contas, são isso, né? Uma organização social. O samba, a capoeira, o maracatu, o jongo, eles são ferramentas para organizar aquela população em um grupo em torno de uma atividade comum, mas que acaba extrapolando para muito além do que você está fazendo ali naquele momento específico. Você vai criando redes de contato, de apoio, redes de ajuda e solidariedade entre a própria população, que vai se organizando a partir daí. E aí, quando isso se torna algo realmente tão forte que não dá mais para ser ignorado pelo poder público e pelas elites econômicas, eles acabam incorporando esses elementos para poder domesticar. Porque você vai incorporando e vai tentando tirar o elemento subversivo daquilo. E aí você vai vendo esse processo acontecer com o samba e com a capoeira, que vai sendo colocado para dentro de uma organização. Então o samba vai acontecendo dentro da Sapucaí, vai acontecer dentro de certos espaços que são ali controlados. A capoeira vai sendo tirada da rua e vai sendo colocada para dentro das academias. Então vai se dando um caráter ali de organização, um caráter ali onde você vai colocando elementos que vão entrando mais de acordo com essa imagem nacional de brasilidade que atende aos interesses da elite e do governo. Então, o caminho clássico para se percorrer é, primeiro, se combate aquela manifestação cultural. Quando não se consegue mais combater ela de uma forma eficiente, você mescla esse combate com uma apropriação, com uma cooptação. Você traz para perto de você para poder melhor controlar aquilo. Então você combate as vertentes que não são do jeito que você quer e valoriza, estimula as vertentes daquele movimento que estão de acordo com o que você quer. E aí a gente pode ver isso no samba e na capoeira também. No texto da Jo Camilo, ela vai falando sobre outros pontos. Por exemplo, ela toca na ideia de que quem faz a apropriação é o sistema, é o capitalista, é a máquina pública, é o Estado, e não indivíduos. A questão aqui não é você individualizar. Eu vou falar mais disso e vou usar mais esse texto em outros vídeos do canal, que eu acho que tem questões, principalmente quando eu penso na minha ação enquanto um branco que pratica uma manifestação cultural preta e popular brasileira, que a gente tem que pensar aí, que é você fugir dessa lógica do identitarismo
e também fugir dessa lógica do individualizar ações que, na verdade, são sistêmicas. Então, o problema não é o branco que pratica capoeira, que vai no samba, que está dentro dessas manifestações, mas sim o uso que um sistema embranquecedor, né, de branquitude, que quer estimular um certo modelo de manifestação cultural, tirando elementos subversivos à lógica branca, de branquitude, e tenta, assim, tirar esse caráter revolucionário, esse caráter questionador desses movimentos. Então, a Jo Camilo, ela fala, por exemplo, do uso do turbante, o uso dos dreads, e como a gente não pode individualizar a responsabilidade da apropriação cultural em cima da pessoa branca que faz, que pratica a manifestação cultural ou que faz uso de certos símbolos, mas sim do uso que o conjunto da sociedade faz desses símbolos, onde ele combate certos perfis, pretos principalmente, que usam aquele símbolo, mas estimulam a venda, a mercadoria, o uso mercadológico desses símbolos. E aí o mesmo a gente pode extrapolar ali para o samba e para a capoeira. Eu recomendo muito esse texto, muito mesmo, é muito bom, ele é esclarecedor e é bom que ele explica de uma forma muito fácil a lógica de pensar marxista, que é pensar esse todo, esse coletivo, como cada uma dessas coisas se relacionam de uma forma que às vezes não é tão simples assim. Não. E aí, agora que a gente já foi por esse lado, já explicou essa ideia da cooptação e como que a gente quer usar esse termo cooptação para a gente pensar a Era Vargas e a relação com a capoeira e o samba, agora eu vou fazer um panorama geral daquele contexto social um pouco antes do Vargas entrar no governo, para depois a gente realmente falar sobre essa apropriação, essa cooptação que ele fez desses movimentos sociais. E aí, eu peço só um pouquinho de paciência, porque realmente o Brasil naquela época estava uma loucura, assim, tava doido, pirou da cabeça. Não que a gente viva, no geral, num país muito normal e muito são, né? Mas tem muita coisa acontecendo nesse momento que preciso explicar para a gente entender o que foi o Vargas chegando no poder e o porquê que ele fez essa apropriação aí desses símbolos como figuras nacionais. Então, pessoal, no vídeo que eu falei sobre a revolta da vacina, eu falei um pouco sobre a ideia da República do Café com Leite. A primeira República do Brasil, como eu falei lá, não teve uma grande participação popular, não teve uma grande representação popular. Então, esses interesses populares, eles foram deixados de lado, o povo não se sentia representado, porque, na verdade, o jogo político ele era feito pelas oligarquias dos estados. E aí, por oligarquias, eu quero que vocês entendam aquele grupo que domina tanto o jogo político quanto financeiro dos estados, porque é inegável que está sempre ligado, né? Como a gente vive numa república burguesa, quem domina a instituição, o Estado, é a burguesia. Então ela está sempre ali muito atuante, influente com seus interesses. E nessa época, isso era ainda mais forte. Por quê? Porque a gente tinha alguns mecanismos que a burguesia usava para ter um maior controle do povo. E um deles era o que ficou conhecido como voto de cabresto. O voto antigamente ele era aberto, ele não era essa coisa secreta como a gente tem hoje. Então, quando você votava, você ficava registrado quem votou e em quem votou. Então, vamos dizer, o burguês, ele tinha aquela capacidade de saber se os funcionários deles votaram em quem ele queria que a pessoa votasse. Então, ele podia ameaçar, ele podia fazer esse jogo político aí, colocar esse medo dentro dos funcionários deles e chegar a demitir essas pessoas, ou usar de violência e até outros recursos aí. E aí, nesse período, quem dominava a política nacional eram as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, que tinham se juntado para sempre colocar os candidatos deles ali no poder. E eles ficavam se revezando, uma hora um representante de São Paulo, uma hora um representante de Minas Gerais.
E aí os outros estados ainda não tinham aquela força política para bater de frente com essas oligarquias que dominavam o Brasil nessa época. Mas isso aí foi mudando porque na década de 20 foi surgindo uma insatisfação, principalmente dos militares em relação a isso, que queriam ali uma maior participação nesse jogo político. E aí começou um movimento que ficou conhecido como o tenentismo. O tenentismo, ele era um movimento de jovens militares, principalmente tenentes, mas alguns capitães também. O principal representante desse movimento, conhecido como tenentismo, foi o Luiz Carlos Prestes, que mais para frente vai se aproximando do comunismo e vai virando uma referência no movimento comunista brasileiro. Entre 1925 e 27, o Prestes liderou o que ficou conhecido como Coluna Prestes, que foi um movimento de guerra móvel em todo o Brasil, onde ele foi rodando o país inteiro, entrando em confronto com as tropas do Exército Nacional e vencendo todas as batalhas. E durante esse período, ele foi indo no interior do Brasil e foi vendo a condição do povo brasileiro nesse momento. E aí ele foi se radicalizando politicamente. Então, o que começou como uma tentativa de derrubar o presidente da época, que era o Arthur Bernardes, com o tempo foi levando a uma radicalização maior. E quando a coluna já estava extremamente desgastada e já não conseguia mais seguir adiante, o que eles fizeram? Eles foram para fora do país e se exilaram lá. Mas depois os líderes tenentistas vão voltar para o cenário político ali na década de 30, justamente nessa revolta que deu início ao governo do Vargas, que foi o golpe de 30, que para muita gente é tido como a Revolução de 30, né? Se tem essa propaganda assim. E aí é interessante até a gente debater o que seria uma revolução e o que seria um golpe. Ao meu entendimento, o golpe seria uma mudança de liderança dentro de um mesmo sistema político e econômico. Então, dentro do sistema burguês capitalista, quando você tem a derrubada de um presidente eleito ou de uma liderança que está no poder para colocar uma outra, sem ser por vias democráticas, isso a gente entende como um golpe. Agora, quando você, junto com essa mudança de liderança, traz também uma mudança no sistema econômico, político e na classe que está se apropriando do Estado, aí a gente pode falar de uma revolução. Como a gente pode falar de uma revolução francesa, quando se derrubou o rei e colocou no lugar dele a burguesia, a gente vai poder falar de revolução quando a gente derrubar a burguesia e colocar no lugar a classe operária. Mas aí, voltando um pouco, guarda ali os tenentistas que eles ficaram ali no final da década de 20 e a gente vai chegando agora em 29, 30. Em 1929 teve uma grande crise no mundo capitalista, a quebra da bolsa dos Estados Unidos, suicídio em massa, teve realmente assim uma quebradeira geral e uma mudança no cenário político. E justamente nessa época estava tendo o governo do Washington Luiz, que era uma liderança de São Paulo, que era ligada ao café. Lembra? Café com leite. Café São Paulo, leite Minas. E o Washington Luiz, ele quis indicar um outro representante de São Paulo para dar continuidade, rompendo aí aquele acordo com Minas Gerais, onde o próximo candidato seria um mineiro. E ele fez isso porque o Brasil estava em uma grande crise econômica, porque o nosso principal recurso de exportação era justamente o café. E aí entrou numa crise generalizada, onde se teve algumas políticas para tentar diminuir o impacto na elite cafeeira ali do Brasil, que ela estava tendo grandes prejuízos, empobrecendo, falência de vários barões do café. Então ele queria que o próximo candidato pudesse dar continuidade numa política que privilegiasse essa liderança de São Paulo ligada ao café. Só que nisso teve a ruptura com Minas Gerais e Minas Gerais se associou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba para tentar fazer uma aliança que pudesse vencer o candidato de São Paulo. E aí, em São Paulo,
o presidente Washington Luiz indicou o Júlio Prestes. E aí, lembrando, é Júlio Prestes, não Luiz Carlos Prestes, que é o líder dos tenentistas, comunista, que depois vai voltar para a cena nacional. E aí, do lado dos mineiros, e ali em parceria com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, eles colocaram o Vargas, que veio lá do Rio Grande do Sul, como sendo o candidato à presidência e cabeça de chapa ali. E como vice dele ficou o João Pessoa. Só que essa luta era descomunal, porque o governo dominava o sistema de voto de cabresto, porque o voto ainda, como eu falei, era aberto. As pessoas podiam saber. E o governo já dominava a máquina pública, por já estar lá inserido. E ele tinha uma ligação com todas as outras oligarquias que faziam negócios com essa oligarquia de São Paulo e tinha interesses atrelados a ela. Então ficava muito difícil para o Vargas conseguir vencer. Então ele foi buscar o apoio popular e o apoio dos militares. E aí, nos militares, ele se aproximou dos tenentistas. Então ele fez uma proposta de aproximação com os tenentistas. O Prestes recusou, Luiz Carlos Prestes recusou, mas outros líderes tenentistas aceitaram e foram lá fazer coro junto com o Vargas. Então São Paulo acabou ganhando essas eleições, mas o Vargas questionou muito, né, por conta do voto de cabresto. Ele acusou de ter irregularidades, que era óbvio que tinha, mas sempre teve. E aí, com isso, o João Pessoa acabou sendo assassinado por uma questão local ali na Paraíba, de uma desavença com um inimigo político dele, mas o movimento liberal acabou usando isso como desculpa e criando a ideia de um mártir que teria sido atacado, perseguido. Então essa era mais uma das provas de que estava tendo uma perseguição e um roubo nas eleições. Isso acabou dando um poder político, uma ajuda para esse movimento de questionamento das eleições. E antes que o Júlio pudesse assumir a presidência, Washington Luiz levou um golpe, Vargas veio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro e assumiu a liderança desse movimento golpista. E aí, finalmente, a gente acaba começando o que ficou conhecido como a Era Vargas, né? Esse foi o primeiro mandato do Vargas. Esse foi o primeiro mandato do Vargas que acabou tendo um caráter ditatorial ali. E aí, em 34, o Vargas ele trouxe uma constituição nova para o Brasil e foi aí que ele tentou angariar algum apoio popular, porque ele já tinha muitos problemas com muitas das elites brasileiras, por esse sistema que estava mais ligado às elites de São Paulo. Então, para conseguir se manter no poder, ele já estava ali com aquela aliança com um grupo de militares que dava essa sustentação para ele, mas junto com isso ele buscou uma legitimidade e um apoio popular. Para conseguir esse apoio popular, o Vargas ele fez uma série de mudanças com essa Constituição de 34, colocando o voto como secreto, dando direito de voto às mulheres. Ele acabou também fazendo várias reformas trabalhistas. Ele criou a lei dos 2/3, que dizia que 2/3 de todos os funcionários de qualquer fábrica tinha que ser de brasileiros. E isso no momento que a gente lembra aí da eugenia, onde se trazia muitos estrangeiros europeus para o Brasil para poder criar aqui uma mão de obra com excedente, e aí com esse excedente criar também um desemprego artificial para poder controlar melhor a população. Quando você coloca esses 2/3 de brasileiros, isso dá um respiro para uma população brasileira que já vinha perdendo muito espaço, principalmente a população negra. E aí a gente entra em algumas questões, porque o Vargas trouxe também essa reivindicação do povo como um sujeito político e um sujeito ali que colocasse legitimidade para o governo dele. Mas essa exaltação do povo tinha suas limitações, porque, por exemplo, ele não colocou o voto dos analfabetos, essas reformas trabalhistas que ele fez não incorporou o trabalho no campo e nem mesmo o trabalho informal ali de prestação de serviços e outras coisas, que era majoritariamente de pretos, de pobres, periféricos.
Então você acaba trazendo realmente um discurso e algumas melhorias populares, mas você vai controlando as classes que você quer colocar ali sobre sua asa e não dá uma total liberdade, nem uma possibilidade de ascensão social para classes representadas principalmente por pessoas pretas e marginalizadas. E é importante então ressaltar que o Vargas, todas essas conquistas que ele traz para a população, vem dessa necessidade de um apoio popular. E vem também de um medo que estava acontecendo no mundo inteiro nesse momento, que era o medo do comunismo. Em 1917, a União Soviética, no caso a Rússia na época, fez a Revolução Comunista e gerou vários benefícios para a população, vários direitos, como direito a voto feminino, inclusive direito, além das mulheres votarem, serem votadas. Então, todas as outras nações do planeta tiveram que começar a dar direitos para a população com medo de que eles tivessem a União Soviética como uma referência e aí acabar fazendo revolução nos seus países também. E aí lembra de novo, naquela ideia que a gente falou no começo do vídeo, né? A gente combate, combate, combate. Quando já não dá mais para combater simplesmente, a gente continua combatendo, mas começa a puxar essas pessoas para perto de si. Então isso veio também no campo da cultura. E foi aí que veio essa necessidade do Vargas de fazer essa cooptação dos movimentos sociais e dos movimentos culturais. E aí vem o samba e a capoeira. Mas é muito importante lembrar que essa cooptação veio no momento onde a eugenia, que era a ideia de que se existia uma hierarquia de raças e que você devia buscar uma limpeza étnica e uma ascensão racial que estava ligada à ideia de se aproximar da branquitude, isso estava muito forte ali nesse momento e influenciou essas ações do Vargas também, inclusive essa cooptação. Então agora a gente vai falar já diretamente dessas apropriações que rolaram com o samba e com a capoeira. E aí eu vou falar primeiro do samba, porque foi realmente a mais forte e a real apropriação, cooptação que o governo fez em uma manifestação cultural. E aí eu queria trazer para vocês, para a gente entender melhor essa cooptação, a disputa que houve entre o Noel Rosa e o Wilson Batista. Foi uma disputa muito legal e muito alto nível no sentido de rima e tudo mais, mas que fica muito evidente esse embate entre essa cultura higienista, europeizante do samba, na figura ali do Noel Rosa, contra uma figura popular na figura do Wilson Batista. E aí, pra gente entender isso, eu quase trouxe para vocês ali uns trechos do embate ali de cada um, mas como eu já quero gravar um vídeo, que é uma reação a um vídeo que tem na internet, que inclusive eu vou colocar ele aqui na descrição, e esse vídeo ele já traz esse embate inteiro, e aí lá eu vou poder falar verso a verso, vou poder explicar o contexto, eu vou poder mostrar para vocês onde é que estava o racismo, a eugenia dentro de cada um desses versos. Então é um dos próximos vídeos do canal, então espera aí que eu vou mostrar melhor essa polêmica para vocês. Mas hoje eu quero falar da ideia geral dela e como que isso se articulou ali com o governo Vargas. Nesse momento, o Vargas ele criou uma política que era a ideia do trabalhismo. O trabalho, esse universo do trabalho, foi um principal elemento ali de justificação social do governo Vargas. Ele acabou trazendo aquelas reformas trabalhistas que eu falei para vocês, e ele quis criar essa imagem do brasileiro enquanto um povo trabalhador. Então ele criou esse movimento que ficou conhecido como trabalhismo, que ele foi muito influente durante anos aqui no Brasil. Ele chegou ali até a emplacar nomes como Juscelino Kubitschek, o Brizola, que já era uma versão ali mais radicalizada do trabalhismo, que chegou a ser governador do Rio e do Rio Grande do Sul, que chegou a ser governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Você teve também hoje, o principal expoente é o Ciro Gomes, que na verdade é uma versão já endireitada do trabalhismo, se você for comparar ali com o Brizola. Não que o Ciro seja de direita, mas em comparação ao Brizola, que já tinha... Mas em comparação com o Brizola, que já tinha um discurso radical
Barrando ali com o revolucionário, o Ciro acaba ficando mais à direita no trabalhismo. E dentro desse imaginário trabalhista que o Vargas queria trazer para a imagem do povo brasileiro, alguns elementos do samba não descia. E aí, o que ele fez? Ele começou a estimular que vários cantores eles fizessem músicas que tivessem um discurso ligado a essa imagem do povo trabalhador. Então, o malandro é aquele que acorda às 5 da manhã para ir trabalhar e traz o pão para dentro de casa. Sabe, ele começou a criar uma mudança naquela figura do imaginário relacionado ao mundo do samba e até, consequentemente, ao mundo da capoeira também, que era essa figura do malandro muito forte. E aí tem uma aspa e um parente para a figura do malandro, que é muito legal da gente fazer, que é a ideia do seguinte: sempre se tentou associar ao samba e à capoeira a ideia do vagabundo, do vadio. Inclusive tem uma lei de vadiagem, né, que é algo muito forte no mundo inteiro e que chegou aqui no Brasil, que tentava criminalizar alguns movimentos sociais, que tentava criminalizar algumas práticas sociais. E aí, essa lei da vadiagem, ela ficava muito conectada ao samba e à capoeira aqui no Brasil. Então, muitos sambistas e muitos capoeiristas foram enquadrados, na verdade, na lei de vadiagem, mesmo quando eles tinham emprego. E aí, é muito legal a gente ver isso, porque se construiu essa imagem do capoeirista enquanto um vadio, mas quando você vai olhar os processos crime, a maioria esmagadora desses capoeiristas tinha uma ocupação, eles tinham um trabalho. Então se construiu essa figura do capoeirista e do sambista enquanto vadio porque era interessante criminalizar eles. E aí você foi colocando essa pecha em cima deles. Mas, ao mesmo tempo que isso era uma construção que não representava a realidade, em certo aspecto, um certo grupo dos capoeiristas e dos sambistas realmente se identificavam com essa figura do vadio, com essa figura da vadiagem. Por quê? Porque se a gente pensar que a escravidão tinha sido abolida há poucos anos, a coisa ali de 30, 40 anos, você pensar que esse corpo negro, que era obrigado ao trabalho e que só encontrava valor na sociedade quando estava associado ao mundo do trabalho e um trabalho extremamente exaustivo, quando esse mesmo corpo negro encontrou a independência, ele encontrou a liberdade, ele quis negar os valores que eram impostos a eles. Ah, então você espera que eu seja do trabalho? Então eu vou ser o vadio. Você espera um bom moço, um alinhado, um que esteja aqui, ó, focado no mundo do que vocês esperam de mim, eu vou ser a negação, então, do que vocês esperam de mim. Então tinha esse movimento, principalmente no imaginário, principalmente no discurso, porque por mais que no dia a dia você tem que ganhar o seu dinheiro, e aí muitas vezes alguns deles recorriam à criminalidade, mas no grande geral iam para o mundo do trabalho, no discurso, essa ideia da vadiagem foi ganhando força, foi ficando muito presente. E a gente vai vendo isso na letra do Wilson Batista. O Wilson Batista, a polêmica dele com o Noel realmente começou justamente aí, quando ele faz uma música que fez um sucesso na época, que foi um menino malandro, vadio, que anda com uma navalha no bolso, lenço no pescoço. E o Noel Rosa faz uma resposta, trazendo todos aqueles valores já alinhados, essa nova proposta que o Vargas queria. E o Vargas injetou muito dinheiro para que isso fosse assim, né? Tanto patrocinando as pessoas, como espaços de samba, todo esse rolê para conseguir realmente capturar esse movimento. E o Noel Rosa encampou isso e trouxe uma resposta. Aí o Wilson respondeu, fez uma tréplica, o Noel foi de novo respondendo, o Wilson mandou mais uma em cima e eles ficaram aí fazendo várias músicas, cada um trazendo ali uma versão de povo, de samba, de malandro, que ia contra ou a favor do governo. Então é muito legal a gente ver isso. Isso ficou não só na figura do Noel Rosa, mas vários outros sambistas. Mas acho que essa polêmica ela mostrou muito bem assim
esse embate e essa disputa também da gente pensar que não foi um movimento passivo dos sambistas e nem dos capoeiristas, e que na verdade teve sim ali uma resistência, teve uma vontade de você impor valores que eram populares, né? Que fugiam a esse mundo do trabalho, dessa exaltação de um modo de viver branco, europeu, focado no mundo do trabalho, você pensar o povo apenas como essa ferramenta de trabalho. Mas não, eu quero ter meu tempo, eu quero vadiar, eu quero tocar meu samba, eu quero me divertir na capoeira, eu quero ter momentos de lazer, que eram negados em grande parte por essa lei de vadiagem que ainda estava em vigor e por outros mecanismos, né, como esse incentivo financeiro para se criar uma imagem cultural diferente. E aí a gente vem para o mundo da capoeira e a figura do Mestre Bimba. O Mestre Bimba ele é colocado no mundo da capoeira como sendo essa figura que foi responsável pela legalização da capoeira. E aí se criou esse mito do Mestre Bimba como sendo o principal responsável por isso. O Mestre Bimba ele era um baiano que tinha já um histórico dentro da capoeira tradicional, que depois ficou conhecida como capoeira Angola, que também tinha uma ligação com o samba de viola e com o batuque, que o pai dele era campeão de batuque, que era uma espécie de samba, ou que tinha também embate corporal ali. Então ele já tinha toda essa vivência nesse meio popular, só que ele também teve a iniciativa e a visão de modificar certos elementos da capoeira para poder ter uma maior aceitação do Estado e da sociedade no geral. Então, isso acabou colocando ele nessa condição, se tornando uma figura pública muito famosa na Bahia. Só que o Mestre Bimba ele é uma figura que, se você for olhar, ele mescla e transita entre esses dois mundos de uma forma genial, assim. Porque ele antes era conhecido como um valentão de rua, tanto que o primeiro apelido dele era Três Pancadas, porque falava-se que quando ele arranjava briga na rua, o máximo que o adversário conseguia aguentar com ele era 3 pancadas dele e acabou a briga. E ele era conhecido como um desordeiro, inclusive fala que a polícia tentou colocar ele como inspetor de quarteirão para poder que ele assim ele ia se policiar, então tentaram ali cooptar ele e ele se negou a isso. Só que depois ele foi começando a criar um estilo próprio de capoeira que ele chamou de luta regional baiana e depois ficou conhecido como capoeira regional. E aí, dentro disso, ele trouxe o mundo da capoeira para dentro da academia. E aí, dentro da academia, ele colocou algumas normas de conduta, que é a ideia de que a pessoa que para treinar com ele tinha que ou estar estudando e comprovar que estava estudando, ou ter carteira assinada, então comprovar que estava trabalhando. E paralelo a isso, ele também fez muitos desafios a lutadores de todo tipo. E aí isso saiu em jornal, ele foi grande campeão. Então isso acabou criando essa fama do Mestre Bimba. E era uma fama que já estava ali se alinhando com os interesses dessa coisa, de uma cultura popular que fosse mais alinhada com os interesses do governo. E aí se criou o mito de que, por conta de algumas apresentações que o Mestre Bimba teria feito para o Getúlio Vargas, o Vargas expediu uma autorização para a capoeira acontecer livre no Brasil. Então houve a descriminalização da capoeira. Mas quando você vai olhar ali os fatos reais, essa conta não fecha. Porque se você for analisar as apresentações que o Mestre Bimba fez, ele fez uma apresentação em 33 e uma apresentação em 36. E a capoeira teria sido legalizada em 37. Porque 37 é quando ele recebe a autorização para ter a academia dele. Então ele é a primeira academia que tem um registro mesmo autorizado a se colocar dessa forma. Só que nenhuma dessas apresentações, nem na de 33, nem na de 36, o Vargas estava presente. Foram apresentações na Bahia, que ele fez para o então governador, que era o Juracy Magalhães. Só que o Vargas só foi assistir uma apresentação do Mestre Bimba em 53. Então é daí que vem a famosa foto do Mestre Bimba com o Vargas, que as pessoas tiram daí essa ideia de que o Vargas teria autorizado.
mas essa apresentação só aconteceu em 53 e realmente nela o Vargas teria dito que a capoeira foi a única contribuição realmente nacional para a educação física e para os esportes, então esporte nacional, e aí valoriza aí a capoeira. Só que na década de 30 não aconteceu essa valorização. E mesmo a autorização que o governador da Bahia deu para o mestre Bimba para ele ter a academia dele, essa autorização não foi acompanhada de um investimento público ali no mundo da capoeira que trouxesse uma aproximação da capoeira para junto do governo, como aconteceu com o samba. Então se deu muito mais para um protagonismo das figuras populares ligadas à capoeira do que realmente uma cooptação do Estado intencional ali. O Estado mais surfou nessa onda e deu essa legitimidade que para os capoeiristas já era o que eles precisavam para eles poderem estar dentro das academias autorizando, fazendo essa prática. A capoeira ela só vai sair do Código Penal em 42. Então ela sai do Código Penal, na verdade, em 40, mas esse Código Penal só entra em vigor em 42. O que aconteceu no Código de 34, que as pessoas também fazem uma confusão como sendo ali uma autorização do Vargas para que o candomblé, a capoeira, o samba pudesse ser praticado livremente, é que em 34, na Constituição do Vargas, ele coloca a ideia de que a polícia só pode entrar no espaço privado se ela tem um mandado judicial. Então, o espaço do lar, ele está reservado. Você não pode ter uma polícia entrando mais de qualquer forma a hora que quer. E aí, esses movimentos sociais se aproveitaram disso para, dentro de espaços fechados, como academias, como terreiros e tudo mais, poder fazer as suas práticas. Mas isso não foi uma autorização direcionada para as práticas culturais afro-brasileiras. Não, isso foi mais um jogo de cintura que essas práticas foram encontrando e para usar como brecha dentro da Constituição brasileira. Então a capoeira do mestre Bimba, ela veio trazer essa normatização. Ele foi o primeiro que criou um método de ensino, ele trouxe para dentro da academia, aí foi se criando as possibilidades aí talvez de campeonatos, regulamentos, um universo muito mais próximo ao mundo esportivo, que aí já dialogava melhor com essas intenções do Vargas. Outra figura que também vem muito forte é o mestre Pastinha, que tinha ali uma ligação com políticos, com intelectuais, inclusive com um escritor comunista que era muito famoso na época, que era o Jorge Amado, que inclusive chegou a se eleger senador pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, o mestre Pastinha, ele vem com uma resistência a essa figura do mestre Bimba, essa padronização de capoeira nos moldes da regional. Ele se coloca como uma resistência cultural da capoeira. E aí os outros capoeiristas de Salvador se organizam em torno dele, porque ele já tinha essa articulação com Jorge Amado e com outras figuras como o pintor Caribé e outros artistas, pensadores, filósofos da época. Mas mesmo o mestre Pastinha também se organiza na ideia de colocar uniforme para a academia dele, assim como o mestre Bimba. Ele coloca também a ideia de você jogar capoeira calçado, ele coloca uma padronização também de aula, de estilo, e mesmo no nome da academia do mestre Pastinha, você vê ali uma conciliação e uma busca por essa mediação e esse contato também com o poder público, que ele chama a academia dele de Centro Esportivo de Capoeira Angola, que é o SECA. E aí, por último, como uma menção, nesse mesmo período a gente pode falar do Senhorzinho no Rio de Janeiro, que desenvolveu um estilo de capoeira atlético que era em ringue, sem berimbau, sem instrumento algum, e onde o uniforme era o mesmo do pugilismo, e ele faz já esses campeonatos da época, e eu vou falar um pouco mais do Senhorzinho em outro momento, vou falar até dos contatos que alunos deles tiveram com alunos do mestre Bimba, aí lutas que aconteceram.
O nome da academia do senhorzinho era Clube Nacional de Ginástica, e ele inaugurou em 1930. Então ele pegava os principais movimentos da capoeira e articulava eles junto com halterofilismo, com ginástica, com outros momentos. Ele acabou ficando muito famoso porque ele era da polícia e acabou treinando a polícia na época do Rio de Janeiro com essa metodologia que ele foi desenvolvendo. E ele atraiu muitas pessoas famosas da época. Mas mesmo ele, que tinha essa aproximação maior com o Estado, por ser um policial, não teve essa aproximação num nível de ter um financiamento da capoeira. Financiamento esse que vai chegar na época da ditadura militar. Mas nisso eu vou falar em um outro vídeo, que eu vou falar justamente sobre a capoeira em São Paulo relacionada à ditadura militar e como a capoeira aí foi alçada a um símbolo de identidade nacional e depois recebeu essa ajuda financeira do Estado para se desenvolver em terras paulistas. Mas durante o governo Vargas, realmente essa cooptação veio forte no samba. A capoeira veio mais por um protagonismo popular desses mestres que foram tendo esse jogo de cintura para poder angariar mais espaço para dentro da capoeira. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro essas coisas. Eu sei que tem alguns pontos que eu podia ter explorado melhor, mas o vídeo já estava ficando muito longo e eu vou explorar essas coisas um pouco melhor em outros vídeos aqui do canal, tá? Então segue aí, compartilha, clica no sininho para vocês não perderem os próximos vídeos, que eu vou desenvolver melhor algumas dessas ideias aí relacionadas à história da capoeira.